Julho de 1944. Nápoles, Itália. O primeiro escalão da FEB desembarca no porto. Soldados americanos olham para o cais e não acreditam no que vem. Negros e brancos, descendo do mesmo navio, usando o mesmo uniforme, carregando o mesmo equipamento, sem separação, sem divisões, juntos. Num exército aliado onde cada nação tinha suas tropas segregadas por cor, o Brasil chegou com algo que ninguém esperava. Um exército integrado. Americanos separavam negros e brancos em divisões diferentes. Britânicos, idem. Franceses, idem. A FEB era a única exceção entre todos os aliados. E os jornais americanos ligados ao movimento pelos direitos civis perceberam isso antes de todo mundo. Um deles publicou uma foto dos pracinhas e perguntou: por que negros e brancos lutam juntos pelo Brasil, mas não pelos Ixencorpaios? Essa pergunta ecoou por anos. E tem historiadores que dizem que a resposta mudou a história americana. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreve no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. Quando Hitler soube que o Brasil ia entrar na guerra, a rádio de Berlim transmitiu uma mensagem. Propaganda. Pura e simples. Mas o conteúdo diz tudo sobre o que os nazistas pensavam dos brasileiros. Os brasileiros vêm aí. São negros que andam nus, usam argolas no nariz, nas orelhas e comem crianças vivas. Isso foi transmitido para a população alemã como forma de ridicularizar o inimigo que estava chegando. Esses mesmos homens que Hitler tentou humilhar na rádio foram os que depois renderam 14 mil soldados alemães em Fornovo de Taro. Foram os que subiram Monte Castelo 4 vezes até conquistar. Foram os que os alemães chamaram de fantasmas. E foram os que, sem saber, ajudaram a mudar uma das maiores injustiças da história americana. Para entender o peso do que a FEB representou, você precisa entender como o mundo funcionava em 1944. Os Estados Unidos, que lideravam os aliados e defendiam a democracia contra o nazismo, tinham um exército racialmente segregado. Soldados negros americanos não podiam lutar ao lado de soldados brancos. Eram separados em divisões específicas. A 90ª ou 2ª Divisão de Infantaria. Os Buffalo Soldiers, todos negros, com oficiais superiores todos brancos. Não podiam usar os mesmos refeitórios, os mesmos transportes, as mesmas instalações. Lutavam pela liberdade do mundo enquanto não tinham liberdade dentro do próprio exército. A Grã-Bretanha fazia o mesmo com suas tropas coloniais. A França com seus soldados africanos. E aí, chega o Brasil, com negros e brancos e índios e mestiços no mesmo pelotão. Sem separação oficial, sem divisão por cor. A única força racialmente integrada entre todos os aliados na Segunda Guerra Mundial. Quando os primeiros pracinhas desembarcaram em Nápoles, um fotógrafo inglês registrou o momento. A legenda que ele escreveu na foto dizia: tropas de nativos estavam entre as forças brasileiras. Nativos. Era assim que o mundo europeu via os soldados brasileiros. Mas o que os correspondentes americanos viram foi diferente. Viram algo que não existia em nenhum outro exército aliado. Homens de todas as cores, de todas as origens, descendo juntos e formando juntos. E os jornalistas americanos ligados ao movimento pelos direitos civis dos negros mandaram essa informação de volta para casa. Nos Estados Unidos havia uma imprensa negra vibrante. Jornais como o Pittsburgh Courier, o People's Voice, o Afro-American, o New York Amsterdam News. Publicações que cobriam o que a imprensa branca ignorava. A segregação. O racismo institucional. A luta por igualdade. E essas publicações começaram a cobrir a FEB. Em julho de 1944, o People's Voice descreveu os desfiles da FEB antes do embarque para a Itália como uma unidade multiétnica operando sem conflitos raciais visíveis. O Pittsburgh Courier descreveu a FEB como um exemplo de total ausência de distinções raciais. O New York Amsterdam News publicou uma foto de pracinhas brasileiros e fez a pergunta que ficou: por que negros e brancos lutam juntos pelo Brasil, mas não pelos EUA? Essa pergunta não era retórica. Era uma acusação. Uma acusação feita com uma foto de soldados brasileiros num campo de batalha na Itália. E não eram só os jornais negros americanos. O Stars and Stripes, o jornal oficial do exército americano que existe até hoje, relatou com espanto a integração racial da FEB. Não com repúdio, com surpresa. O Brasil, que era visto pelos americanos como um país atrasado política e tecnologicamente, tinha enviado uma divisão integrada. Algo que os próprios Estados Unidos, a maior potência do mundo, não conseguiam ou não queriam fazer. Um general americano observando a FEB comentou que os brasileiros tinham negros e brancos lutando lado a lado, muito diferente do exército americano, do britânico, do francês.
e que o Brasil tinha chegado na guerra com algo que os outros não tinham. Num encontro entre soldados brasileiros e americanos, aconteceu uma conversa que o historiador César Campiani Maximiano registrou. Os americanos perguntaram aos pracinhas em italiano, a língua que os dois grupos tinham em comum. Negri brasiliani sono buoni? Os negros brasileiros são bons? O pracinha respondeu que eram todos excelentes companheiros. Os americanos retrucaram. Negri americani non buoni. Os negros americanos não são bons. Esse era o pensamento internalizado. Que soldados negros eram inferiores, que não lutavam tão bem, que não eram confiáveis em combate. E os brasileiros ficaram chocados, porque para eles aquela pergunta simplesmente não fazia sentido. A ideia de dividir um exército por cor, de separar quem podia lutar com quem com base em raça, era algo que os pracinhas não conseguiam compreender como lógica militar, porque na FEB nunca tinha sido assim. E a história vai além dos pracinhas negros. Havia também índios na FEB, soldados terenas de Mato Grosso do Sul, que foram para a Itália, que subiram as montanhas cobertas de neve, que lutaram contra soldados alemães experientes. Um deles se chamava Jorge Mamed. Aprendeu palavras em italiano durante a campanha. Conta que os pracinhas brasileiros eram tratados como heróis pelos italianos libertados, mas em combate usava a própria língua. O grito de guerra dos terenas, Vucapanavo, em frente. Um índio brasileiro gritando em língua terena nas montanhas dos Apeninos italianos enquanto avançava contra posições nazistas. E havia outro. Otacílio Teixeira. Duplamente discriminado pela origem, filho de negro com índia, que voltou da guerra com traumas profundos e nunca mais quis saber de cidade. E Venceslau Ribeiro, que chegou ao posto de segundo sargento na FEB. Um índio que comandava cabos e soldados, a maioria brancos, na Itália, em 1945. Essa era a FEB, mas seria desonesto dizer que a FEB era um paraíso de igualdade racial. Havia racismo dentro da própria FEB. Há um relato documentado de que o comando brasileiro teria pedido uma guarda de honra sem negros para recepcionar o príncipe Humberto da Itália. E antes de um desfile de tropas, o general Zenóbio da Costa teria emitido uma determinação de isolar ou retirar os expedicionários negros das colunas. Ordem que foi amplamente ignorada pelos oficiais da FEB, que simplesmente não cumpriram. Essa desobediência silenciosa foi talvez mais importante do que qualquer discurso. Porque na prática, no campo de batalha, no foxhole gelado na trincheira, a cor de pele do companheiro do lado não importava. Importava se ele atirava bem, se ele não recuava, se ele cobria você quando você avançava. E os pracinhas descobriram que a resposta era sim. De todos, independente de cor. O Congresso dos Estados Unidos enviou uma comissão para estudar a FEB durante a guerra. Uma comissão, do Congresso americano, para estudar como o Brasil organizava o exército. Porque o que os americanos estavam vendo no campo de batalha italiano contradiz tudo o que o exército americano pregava sobre segregação racial. Os brasileiros, que os americanos tinham chamado de jeca tatu, de país atrasado, de força que nunca ia funcionar, estavam provando que integração racial não enfraquecia um exército. Fortalecia. Em 1948, 3 anos depois do fim da guerra, o presidente Harry Truman assinou um decreto abolindo a segregação racial nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Há historiadores que apontam a FEB como uma das influências nessa decisão. Não a única. O movimento pelos direitos civis americano tinha suas próprias forças internas, seus próprios mártires, sua própria história. Mas a FEB foi um argumento vivo, com 25 mil homens, numa guerra real, provando na prática que negro e branco e índio podiam lutar juntos, vencer juntos, morrer juntos, e que a segregação era uma escolha. Não uma necessidade, mas volta para aquela transmissão da Rádio de Berlim. Os brasileiros vêm aí. São negros que andam nus, usam argolas no nariz, nas orelhas e comem crianças vivas. Hitler acreditava na superioridade da raça ariana. Acreditava que o exército brasileiro, miscigenado, multirracial, seria inferior por definição, que não tinha capacidade de combater soldados alemães, que um exército de negros e mestiços não podia vencer um exército de arianos. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os pracinhas que Hitler tentou humilhar na rádio foram os que subiram Monte Castelo 4 vezes e conquistaram. Foram os que faziam patrulhas silenciosas na neve, que deixavam os alemães com medo de fazer guarda à noite. Foram os que capturaram 14 mil soldados alemães em Fornovo de Taro. Os nazistas que acreditavam que a raça determinava a capacidade de combate foram derrotados pelo exército mais diverso de todos os aliados, pela única tropa racialmente integrada da guerra.
Deixa isso afundar por um momento. A FEB foi muita coisa. Foi o único exército sul-americano na guerra. Foi o único que capturou uma divisão alemã inteira. Foi o único que subiu Monte Castelo 4 vezes até conquistar. Mas foi também o único exército aliado racialmente integrado numa guerra em que todos os outros separavam seus soldados por cor. E essa parte da história da FEB quase não aparece. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. No Brasil, porque a história da FEB em geral é esquecida. Nos Estados Unidos, porque reconhecer que uma influência veio de fora e de um país que chamavam de atrasado é difícil de admitir. Mas aconteceu. Jornais americanos negros usaram a FEB como argumento. O Congresso americano estudou a FEB. E 3 anos depois do fim da guerra, a segregação racial nas Forças Armadas americanas acabou. Os pracinhas que lutaram juntos na neve italiana não sabiam que estavam mudando a história americana. Eles só estavam fazendo o que sempre fizeram. Lutando lado a lado. Como tinha que ser. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.